Já pararam para pensar o que realmente faz uma criança sorrir? Será o dinheiro, as mansões, os carros importados? Ou será algo muito mais simples, algo que não se pode comprar? A história que vocês vão ouvir hoje os fará questionar tudo o que acreditam sobre sucesso, amor e o que realmente importa na vida. Preparem-se, porque descobrirão como uma simples empregada doméstica conseguiu fazer algo que um milionário não havia conseguido em meses: devolver a alegria a duas crianças que haviam perdido a vontade de viver. Gabriel Santos tinha 45 anos e era dono de um império financeiro avaliado em mais de 100 milhões de reais. Suas empresas estavam espalhadas por toda São Paulo, desde construtoras em Vila Olímpia até redes de restaurantes em Jardins. Vivia numa mansão de 1.000 metros quadrados em Alphaville, com 12 suítes, cinema particular, academia completa e uma piscina que parecia saída de um resort 5 estrelas. Gabriel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas havia perdido a única coisa que realmente importava. Sua família estava destruída. Há 8 meses, Isabel, sua esposa durante 15 anos, havia morrido num acidente de carro na Marginal Pinheiros. Uma batida frontal numa tarde chuvosa de terça-feira mudou tudo para sempre. Gabriel ficou viúvo aos 45 anos com 2 filhos pequenos, Lucas, de 8 anos, e Valentina, de apenas 5. O que não esperava era como a morte de Isabel afetaria não só a ele, mas principalmente as crianças. Lucas, que antes era um menino alegre e falante, tornou-se calado e retraído. Passava horas no quarto com o tablet, sem interesse em brincar ou conversar. Valentina, que sempre foi o raio de sol da casa, agora chorava por qualquer motivo e se recusava a comer na maioria das refeições. Os dois pareciam fantasmas, vagando pelos corredores da mansão, perdidos numa tristeza que nem Gabriel sabia como curar. Gabriel tentou de tudo. Contratou psicólogos infantis dos melhores consultórios de São Paulo, pagando R$ 500 por sessão. Comprou brinquedos que as crianças pediam. Transformou um dos quartos numa sala de jogos completa, com videogames importados, e instalou até uma área de recreação profissional no jardim. Nada funcionava. As crianças comiam apenas o suficiente para sobreviver. Lucas havia perdido 3 quilos, e Valentina parecia cada dia mais apática. As babás que Gabriel contratava não duravam nem um mês. A primeira, Dona Carmen, uma senhora experiente de Perdizes, renunciou depois de 3 semanas, dizendo que as crianças eram impossíveis de tratar. A segunda, Jéssica, uma jovem formada em pedagogia, aguentou apenas 15 dias antes de pedir demissão, alegando que o ambiente era pesado demais. A terceira nem completou 1 semana. Gabriel se sentia completamente perdido. Ele, que dirigia reuniões com dezenas de executivos, que fechava negócios milionários, que era respeitado em todo o mercado financeiro da capital, não conseguia fazer seus próprios filhos sorrirem. Pior ainda, nem conseguia que comessem direito. Era como se Isabel tivesse levado consigo toda a vida e alegria daquela casa. Durante esses meses terríveis, Gabriel mergulhou ainda mais no trabalho. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite, deixando as crianças aos cuidados das babás que vinham e iam. Nos fins de semana, quando deveria estar com Lucas e Valentina, se trancava no escritório da mansão para resolver pendências ou simplesmente porque não sabia como lidar com o silêncio desconfortável que se instalara entre eles. A mansão, que antes estava cheia de risadas, brincadeiras e conversas animadas durante o jantar, agora parecia um mausoléu. O piano de cauda da sala de estar, onde Isabel tocava todas as noites, permanecia fechado e empoeirado. A mesa de jantar para 8 pessoas nunca tinha mais de 3 lugares ocupados. E ainda assim, as refeições transcorriam em completo silêncio. Gabriel comia mecanicamente enquanto Lucas beliscava a comida no prato, e Valentina apenas brincava com os alimentos sem levar quase nada à boca. Foi então que Helena chegou às suas vidas. Helena Oliveira, 42 anos, moradora de Cidade Tiradentes, na periferia de São Paulo, não veio como babá. Gabriel havia desistido de contratar cuidadoras depois da série de fracassos. Helena foi contratada como empregada doméstica
através de uma empresa que Gabriel usava nos escritórios de suas companhias. A primeira impressão de Gabriel sobre Helena foi completamente superficial e preconceituosa. Chegou na segunda-feira de manhã vestindo um uniforme simples azul marinho, o cabelo preso num coque descomplicado, sem maquiagem, carregando uma bolsa de tecido desgastada e usando sapatos baixos gastos pelo tempo. Gabriel a cumprimentou rapidamente antes de sair para o trabalho, dando apenas as instruções básicas: limpar a casa, trocar a roupa de cama, organizar a cozinha, nada mais. O que Gabriel não sabia era que Helena carregava consigo uma bagagem de experiências que nenhuma das babás caras e especializadas que ele contratara possuía. Helena era mãe de 3 filhos. Javier, de 22 anos, formado em engenharia civil pela USP, Daniela, de 19 anos, estudante de enfermagem na Unifesp, e Carlos, de 15 anos, estudante do ensino médio numa escola pública em Cidade Tiradentes. Os havia criado praticamente sozinha depois que seu marido os abandonou quando Carlos tinha apenas 2 anos. Durante 15 anos, Helena trabalhou em 3 empregos diferentes para conseguir manter a família e pagar os estudos dos filhos. De manhã fazia limpeza em casas de classe média alta em Vila Madalena. À tarde trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante em Pinheiros. À noite, 3 vezes por semana, limpava escritórios no centro da cidade. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, Helena ensinava seus filhos, ajudava com as lições e sempre encontrava uma maneira de transformar os momentos difíceis em memórias especiais. Mas havia algo que Gabriel jamais poderia imaginar sobre aquela mulher simples que chegara para limpar sua casa. Helena era formada em pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo. Havia feito especialização em psicopedagogia infantil e trabalhado durante 8 anos como professora de ensino fundamental antes que a vida a obrigasse a mudar de rumo. Quando seu ex-marido desapareceu, deixando dívidas que ela teve que assumir para não perder a casa, Helena precisou abandonar a carreira que amava para conseguir trabalhos que pagassem imediatamente e em dinheiro. Durante os primeiros dias trabalhando na mansão dos Santos, Helena observava tudo em silêncio. Chegava às 8 da manhã, quando Gabriel já havia saído, e via Lucas e Valentina tomando café sob a supervisão da nova babá, Fernanda. As crianças mal tocavam no pão, deixavam o suco pela metade e se levantavam da mesa assim que podiam. Fernanda, uma jovem de 25 anos recém-formada em pedagogia, tentava animá-los com conversas forçadas, mas era evidente que não estava conseguindo criar vínculo algum. Helena limpava a casa, prestando atenção a cada detalhe que contava a história daquela família. No quarto de Lucas, viu dezenas de brinquedos caros, jogados pelos cantos, ainda em suas embalagens originais. Carrinhos em miniatura da Ferrari que custavam mais de R$300 cada um. Videogames que valiam R$2.000. Kits de construção da Marvel, que Gabriel comprara por mais de R$500. Tudo estava largado, como se Lucas tivesse perdido completamente o interesse em brincar. No quarto de Valentina, a situação era ainda mais tocante. Havia uma coleção de bonecas importadas, cada uma custando entre R$400 e R$500, todas ainda em suas caixas. Uma casinha de boneca de madeira pintada à mão, que Gabriel encomendara especialmente a um artesão de Campos do Jordão por R$3.000, estava num canto do quarto, mas era claro que Valentina nunca brincara com ela. As roupinhas de boneca, que custaram uma fortuna numa loja de jardins, estavam todas dobradas nas gavetas, sem nunca terem sido usadas. O que mais chamou a atenção de Helena foram as fotografias espalhadas pela casa. Na sala de estar, em cima do piano empoeirado, havia uma foto da família tirada no último Natal. Isabel estava radiante, usando um vestido vermelho, abraçada a Gabriel, enquanto Lucas e Valentina sorriam amplamente, um de cada lado. Era impossível não notar a diferença. Na foto, as crianças pareciam completamente diferentes das que ela via agora todos os dias. Na cozinha, Helena encontrou mais pistas sobre como funcionara aquela família antes da tragédia. Havia um caderno de receitas escrito à mão com a letra delicada de Isabel. Receitas de bolos de chocolate, brigadeiros caseiros,
torta de maçã, pão de mel. Na contracapa do caderno, Isabel havia colado uma foto dela fazendo um bolo junto com Lucas e Valentina. Os três estavam cobertos de farinha e chocolate, rindo com as mãos sujas de massa. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Helena também notou que a geladeira estava sempre cheia de comidas caras e sofisticadas que Gabriel mandava o motorista buscar nos melhores restaurantes de São Paulo. Sushi do Nakombi, massas do Fasano, doces da confeitaria Copenhagen. Mas as crianças mal tocavam nessas delícias. Preferiam ficar sem comer a provar aquelas comidas que, por mais gourmet que fossem, não tinham o sabor de casa, o sabor do amor que Isabel colocava em cada refeição. Durante a segunda semana trabalhando na mansão, Helena presenciou uma cena que a marcou profundamente. Era quinta-feira, por volta das 3 da tarde, e ela estava limpando a sala de jantar quando ouviu Valentina chorando na cozinha. A menina estava sentada no chão abraçada a uma boneca velha e gasta, a única boneca que realmente usava, que claramente havia sido um presente de Isabel. Valentina chorava, dizendo baixinho: "Mamãe, quero comer seu bolo de chocolate." "Por que não volta para fazer bolo comigo?" Fernanda, a babá, tentava consolá-la oferecendo um pedaço de torta cara que Gabriel mandara buscar numa confeitaria famosa, mas Valentina a empurrava gritando que não era igual ao da sua mãe. Nesse momento, Helena sentiu o coração se apertar. Ela conhecia essa dor, essa saudade impossível de preencher com dinheiro ou presentes caros. Quando seus filhos eram pequenos e ela precisava trabalhar até tarde, eles também sentiam sua falta. A diferença era que Helena sempre encontrava uma maneira de estar presente, mesmo quando fisicamente não podia. Deixava bilhetinhos na lancheira, preparava comidas especiais nos fins de semana, criava tradições simples, mas significativas, que faziam seus filhos se sentirem amados. Helena terminou de limpar a sala e foi até a cozinha. Valentina ainda estava no chão, agora apenas soluçando baixinho. Fernanda estava no telefone, provavelmente reclamando com alguma amiga sobre como era difícil trabalhar com crianças problemáticas. Foi então que Helena fez algo que mudaria tudo. Ajoelhou-se ao lado de Valentina e disse suavemente: "Oi, princesa. Pode me contar como era o bolo de chocolate da sua mamãe?" Valentina levantou seus olhinhos vermelhos de tanto chorar e, pela primeira vez em semanas, falou sobre Isabel. Contou como sua mãe a deixava quebrar os ovos, mesmo fazendo bagunça, como lambiam a tigela juntas depois de fazer a massa, como Isabel fazia carinhas no bolo usando chantilly e confeitinhos coloridos, como cantavam parabéns mesmo não sendo aniversário de ninguém, só pela alegria de estarem juntas. Fernanda, irritada com a intromissão da empregada doméstica, disse bruscamente: "Valentina, você sabe que não pode ficar conversando com a senhora da limpeza. Seu papai não vai gostar." Mas Valentina, pela primeira vez em meses, ignorou completamente a babá e continuou conversando com Helena, que escutava cada palavra com genuíno interesse e carinho. Quando Lucas chegou da escola particular onde estudava, encontrou Valentina ainda conversando com Helena na cozinha. Normalmente, ele ia direto para o quarto e só saía na hora do jantar, mas algo nessa cena o intrigou. Aproximou-se devagar e escutou Helena perguntando a Valentina se Lucas também gostava de ajudar a mamãe na cozinha. Foi a primeira vez em meses que alguém incluía Lucas numa conversa sobre Isabel de forma natural, sem parecer que estava fazendo terapia ou tentando resolver alguma coisa. Lucas, que desenvolvera aversão a qualquer menção da mãe, porque sempre vinha acompanhada de olhares de pena e frases feitas sobre superar a perda, sentiu-se curiosamente confortável com a simplicidade de Helena. "Eu ajudava a mamãe a fazer brigadeiro", disse Lucas baixinho, como se estivesse confessando um segredo. "Ela me deixava fazer as bolinhas e eu sempre comia mais brigadeiro do que colocava na bandeja." Pela primeira vez em 8 meses, Lucas sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas Helena notou. Fernanda, incomodada com a situação, tentou interromper. "Crianças, vamos para a sala assistir desenhos. Temos Netflix, Amazon Prime, todos os canais que vocês quiserem." Mas Lucas e Valentina ignoraram completamente a babá.
Pela primeira vez em meses, estavam realmente engajados numa conversa, lembrando momentos felizes, sem que isso trouxesse apenas tristeza. Helena percebeu que havia uma oportunidade única. Essas crianças não precisavam de mais brinquedos caros ou entretenimento sofisticado. Precisavam de alguém que entendesse que sentir saudade da mãe não era um problema a ser resolvido, mas uma parte natural do amor que sentiam por Isabel. Precisavam de alguém que não tentasse substituir Isabel, mas que honrasse sua memória de forma saudável e amorosa. Na sexta-feira daquela semana, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Chegou ao trabalho carregando, além dos produtos de limpeza, uma sacola discreta com ingredientes simples: ovos, farinha, chocolate em pó, açúcar, leite. Havia decidido fazer algo que nenhuma das babás caras e especializadas pensara em fazer. Não tentar que Lucas e Valentina esquecessem Isabel, mas honrar sua memória, criando novos momentos especiais. Quando as crianças voltaram da escola, Helena estava terminando de limpar a cozinha. Valentina, que agora procurava Helena assim que chegava em casa, correu para a cozinha e perguntou: Helena, pode contar mais histórias de quando você era criança? Foi então que Helena disse algo que mudaria tudo. Que tal se, em vez de só conversar, fizermos algo juntos? Que tal fazermos um bolo de chocolate? Não igual ao da sua mamãe, porque esse era especial só dela, mas um bolo nosso, do nosso jeito. Lucas, que desenvolvera o hábito de ficar por perto sempre que Helena estava ali, aproximou-se interessado. Mas a Fernanda disse que as crianças não podem ficar na cozinha sem supervisão de um adulto, disse ele, repetindo as regras rígidas que todas as babás haviam imposto. Helena sorriu. Eu sou adulta, não sou? E sei muito bem como cozinhar com crianças. Ensinei meus 3 filhos desde pequenos. Cozinhar juntos é uma das melhores formas de demonstrar amor. Fernanda, que estava na sala com o celular, nem percebeu o que estava acontecendo na cozinha. Para ela, Helena era apenas a empregada doméstica e as crianças eram apenas um trabalho chato que tinha que aguentar até encontrar algo melhor. Não fazia ideia de que, naquele momento, estava começando uma transformação que Gabriel jamais conseguira promover com todo o seu dinheiro. Helena colocou um avental em Valentina e deu outro para Lucas. Ensinou Valentina a quebrar os ovos com cuidado, deixando que errasse, e fizesse bagunça sem se irritar. Mostrou a Lucas como peneirar a farinha, explicando que isso deixava o bolo mais fofinho. Enquanto trabalhavam, Helena contava histórias sobre quando ensinava seus próprios filhos a cozinhar, sobre os erros engraçados que aconteciam, sobre como cada bolo ficava diferente, mas sempre gostoso quando feito com amor. O que aconteceu naquela tarde foi mágico. Pela primeira vez em 8 meses, Lucas e Valentina riram de verdade. Riram quando Valentina derrubou farinha no chão. Riram quando Lucas exagerou no chocolate em pó e se lambuzou todo. Riram quando Helena contou como seu filho Javier, na mesma idade de Lucas, tentou fazer um bolo sozinho e esqueceu de colocar açúcar, resultando num bolo salgado que toda a família teve que fingir que estava delicioso. Enquanto o bolo assava, os 3 se sentaram à mesa da cozinha para esperar. Valentina, toda suja de massa e farinha, estava radiante. Lucas, que durante meses não demonstrara interesse por nada, ficou grudado no forno observando o bolo crescer. Helena aproveitou o momento para contar mais sobre sua própria vida, sobre como às vezes as coisas mais simples são as mais especiais, sobre como cozinhar juntos era uma forma de dizer "eu te amo", sem precisar de palavras. Quando o bolo ficou pronto, Helena ensinou as crianças a testar com um palito se estava no ponto. O cheiro de bolo caseiro invadiu a cozinha, um cheiro que aquela casa não sentia há muito tempo. Valentina bateu palmas quando Helena desenformou o bolo perfeito e cheiroso. Lucas, que durante meses mal sorria, deu um sorriso enorme ao ver o resultado do seu trabalho. Mas o momento mais especial ainda estava por vir. Helena cortou 3 pedaços do bolo e serviu um pratinho para cada um. Quando Valentina deu a primeira mordida, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alegria, de uma saudade boa, de uma conexão com os momentos felizes que vivera com Isabel. Não é igual ao da mamãe,
disse Valentina. Mas está gostoso mesmo assim. Está gostoso porque fizemos juntos. Lucas assentiu, comendo seu pedaço com vontade pela primeira vez em meses. Mamãe ficaria feliz de nos ver fazendo bolo, disse ele. E pela primeira vez conseguiu falar de Isabel sem que isso trouxesse apenas dor. Fernanda, que finalmente foi à cozinha ver o que estava acontecendo, ficou em choque ao encontrar as crianças comendo bolo e conversando animadamente com a empregada doméstica. Sua primeira reação foi de irritação. Que bagunça é essa, Valentina? Você está toda suja. Lucas, você sabe que não pode comer doce antes do jantar. Mas algo extraordinário aconteceu. As crianças, pela primeira vez em meses, defenderam algo que queriam fazer. Valentina disse firmemente: quero ficar aqui com a Helena. Fizemos bolo juntas. Lucas, que sempre obedecia em silêncio todas as ordens das babás, disse: não quero ir para a sala, aqui é mais divertido. Fernanda ficou desconcertada. Em todas as semanas trabalhando ali, nunca vira as crianças demonstrarem vontade própria ou entusiasmo por algo. Sempre aceitavam passivamente tudo que ela propunha, sem mostrar interesse real por nada. Agora, de repente, estavam animadas, falantes, sorrindo, e tudo por causa da empregada doméstica. Helena, percebendo a tensão, disse diplomaticamente: Fernanda, não precisa se preocupar. Só ajudei as crianças a fazer um bolo. Elas estavam com vontade de cozinhar. Agora vou terminar minha limpeza e depois podem ir com você. Mas Valentina se agarrou ao avental de Helena. Quero que você fique mais um pouco. Pode contar mais histórias? Lucas também demonstrou não querer que Helena fosse embora. Fernanda, pode ficar na sala. Queremos ficar aqui com a Helena. Fernanda saiu da cozinha irritada, resmungando sobre empregadas que não conhecem seu lugar e crianças mal educadas. Mas Helena continuou ali, limpando a bagunça que haviam feito enquanto conversava com Lucas e Valentina sobre receitas, sobre família, sobre como às vezes as melhores lembranças se criam nos momentos mais simples. Quando Gabriel chegou em casa naquela noite, por volta das 10h30, encontrou uma cena que não via há meses. Lucas e Valentina ainda estavam acordados na cozinha, terminando de comer pedaços do bolo que haviam feito. Fernanda estava na sala, visivelmente irritada com seu celular. Por que vocês não foram dormir no horário? Perguntou Gabriel, assumindo automaticamente que havia algum problema. Fernanda imediatamente começou a reclamar. Senhor Santos, preciso falar com o senhor. A nova empregada doméstica está interferindo no meu trabalho. Deixou as crianças fazerem bagunça na cozinha, cozinharam sem supervisão adequada e agora não querem me obedecer. Gabriel, cansado depois de mais um dia exaustivo de reuniões e problemas empresariais, estava pronto para simplesmente mandar as crianças para a cama e resolver a situação da empregada no dia seguinte. Mas então algo inusitado aconteceu. Valentina correu em sua direção e disse animadamente: Papai, fizemos bolo. Olha que gostoso ficou. Gabriel parou. Quanto tempo fazia que Valentina não corria em sua direção animada para contar algo? Quanto tempo que não demonstrava entusiasmo por alguma atividade? Lucas, que normalmente só cumprimentava o pai rapidamente antes de ir para o quarto, também se aproximou. Papai, Helena nos ensinou a fazer bolo como mamãe fazia. Foi muito divertido. Por um momento, Gabriel não soube como reagir. Durante meses tentara de tudo para ver seus filhos demonstrarem algum interesse, alguma alegria, alguma vontade de fazer algo. Gastara fortunas em brinquedos, passeios, atividades, terapeutas, babás especializadas. E agora, de repente, uma simples empregada doméstica conseguira o que ele não podia: fazer seus filhos sorrirem de verdade. Gabriel provou um pedaço do bolo. Era um bolo simples, caseiro, feito com ingredientes básicos. Não era sofisticado como as sobremesas caras que mandava buscar nos melhores restaurantes, mas tinha algo especial. Tinha sabor de lar, sabor de amor, sabor de momentos compartilhados. Era o tipo de bolo que Isabel fazia. Simples, mas feito com carinho. Onde está a Helena? Perguntou Gabriel. Já foi embora, respondeu Valentina, mas disse que amanhã vai nos ensinar a fazer brigadeiro. Papai, você sabia que ela tem 3 filhos
e que ensinou eles a cozinhar desde pequenos? Gabriel se surpreendeu. Durante semanas, Helena trabalhara em sua casa e ele não sabia praticamente nada sobre ela, além de que era pontual e eficiente na limpeza. Nunca se dera ao trabalho de conversar com ela ou conhecer sua história. Para ele, ela era apenas mais uma empregada, facilmente substituível como todas as outras. Mas agora, vendo seus filhos animados pela primeira vez em meses, Gabriel começou a perceber que talvez houvesse algo especial naquela mulher que subestimara completamente. Talvez ela tivesse algo que todas as babás caras e especializadas não tinham: a capacidade de conectar realmente com Lucas e Valentina de forma genuína e carinhosa. Fernanda, vendo que Gabriel não estava automaticamente do seu lado, intensificou as reclamações. Senhor Santos, eu estudei pedagogia. Tenho formação específica para cuidar de crianças. Não é apropriado que uma empregada doméstica interfira no desenvolvimento educativo das crianças. Isso pode confundi-las e perturbar a rotina que estou tentando estabelecer. Gabriel olhou para Fernanda, depois para seus filhos. Valentina estava abraçada a ele, algo que não acontecia há semanas. Lucas estava contando animadamente como aprendera a peneirar a farinha. Pela primeira vez em meses, pareciam realmente vivos, realmente felizes. Fernanda, disse Gabriel depois de alguns minutos de reflexão, obrigado pelos seus serviços, mas não precisaremos mais deles a partir de amanhã. Fernanda ficou em choque. Senhor Santos, não entendo. As crianças estão bem cuidadas, sou qualificada, tenho formação. Gabriel a interrompeu. Sim, você tem formação, mas formação não é tudo. Amanhã conversarei com Helena. Depois que Fernanda arrumou suas coisas e foi embora, Gabriel se sentou na cozinha com Lucas e Valentina. Era a primeira vez em meses que os três estavam juntos realmente conversando, sem a tensão constante que se instalara entre eles depois da morte de Isabel. Me contem sobre Helena, disse Gabriel. E as crianças falaram. Falaram sobre como ela realmente escutava, quando contavam coisas sobre Isabel, sem tentar mudar de assunto ou dar conselhos prontos. Falaram sobre como sabia histórias divertidas sobre seus próprios filhos. Falaram sobre como fazia até a limpeza da casa ficar interessante, cantarolando músicas e fazendo brincadeiras. Papai, disse Lucas, Helena não tenta que a gente esqueça da mamãe. Ela deixa a gente falar da mamãe e até ajuda a lembrar das coisas boas. Valentina assentiu. Fazer bolo juntos é um jeito de dizer que ama alguém igual mamãe fazia. Gabriel sentiu uma pontada no coração. Durante meses tentara proteger seus filhos do sofrimento, evitando falar de Isabel. Acreditava que não mencionar a mãe os ajudaria a superar mais rápido. Instruir a todas as babás a distraírem as crianças quando ficavam tristes, a não alimentarem a nostalgia, a focarem no presente e no futuro. Mas talvez estivesse errado. Talvez tentar que Lucas e Valentina esquecessem Isabel fosse exatamente o que os impedia de sarar. Talvez precisassem de alguém que entendesse que amar alguém que se foi não é algo de que se precisa curar, mas algo que deve ser honrado e integrado à vida de forma saudável. Naquela noite, pela primeira vez em 8 meses, Lucas e Valentina foram dormir sorrindo. Conversaram animadamente sobre o que fariam com Helena no dia seguinte, sobre que outras receitas ela poderia ensinar, sobre as histórias que contaria. Gabriel os aconchegou nas camas e, pela primeira vez em muito tempo, deram beijos de boa noite espontaneamente, sem que ele precisasse pedir. Gabriel ficou acordado até tarde naquela noite pensando em como estivera tão focado em resolver o problema dos seus filhos que se esquecera de estar realmente presente com eles. Pensando em como externalizara o amor, acreditando que babás caras e qualificadas poderiam substituir sua presença. Pensando em como uma simples empregada doméstica conseguira numa tarde o que meses de terapia e milhares de reais gastos em entretenimento não haviam conseguido. Na manhã seguinte, sábado, Gabriel tomou uma decisão inusitada. Não foi ao escritório. Pela primeira vez em meses, decidiu passar o fim de semana inteiro em casa com seus filhos.
Quando Helena chegou para trabalhar, Gabriel a estava esperando na cozinha. "Bom dia, Helena", disse ele. "Gostaria de conversar com você." Helena, pensando que seria demitida por ter se metido onde não devia, ficou nervosa. "Senhor Santos, se fiz algo errado ontem..." Gabriel a interrompeu. "Você não fez nada errado. Pelo contrário, fez algo que eu não estava conseguindo fazer. Devolveu a alegria aos meus filhos." Gabriel contou a Helena sobre os últimos 8 meses, sobre a morte de Isabel, sobre como Lucas e Valentina haviam perdido a vontade de viver, sobre todas as tentativas frustradas de ajudá-los. Contou sobre as babás que não duravam, sobre os brinquedos caros que não despertavam interesse, sobre a culpa que sentia por não conseguir ser um bom pai para seus filhos na época em que mais precisavam. Helena escutou tudo com atenção, sem julgar, sem dar conselhos baratos. Quando Gabriel terminou, ela disse algo que o surpreendeu. "Senhor Santos, o senhor não é um pai ruim. O senhor é um pai que está sofrendo tanto quanto seus filhos, mas não sabe como lidar com isso. Às vezes, quando perdemos alguém muito importante, focamos tanto em tentar resolver a dor que esquecemos de simplesmente estar presentes com ela." "Como assim?" perguntou Gabriel. Helena explicou. "As crianças não precisam esquecer a mãe para ficarem bem. Precisam aprender a guardar o amor que sentem por ela num lugar especial do coração, enquanto criam novas lembranças felizes. Ontem, quando fizemos o bolo, não estávamos tentando substituir Isabel. Estávamos homenageando ela, fazendo algo que ela faria, mas do nosso jeito." Gabriel nunca pensara nisso dessa forma. "Helena", disse ele, "gostaria de fazer uma proposta. Aceitaria trabalhar não só como empregada doméstica, mas também ajudando com as crianças? Pagaria o dobro do que ganha e teria todos os benefícios." Helena se surpreendeu. "Senhor Santos, eu não tenho..." Gabriel a interrompeu. "Contratei várias pessoas com diplomas. Nenhuma delas conseguiu o que você conseguiu numa tarde. Você tem algo mais importante que diplomas. Tem coração." Mas havia algo que Gabriel não sabia sobre Helena, algo que ela guardara para si durante todas aquelas semanas trabalhando na mansão. Helena não apenas entendia de crianças por instinto materno ou experiência de vida. Era formada em pedagogia, trabalhara durante anos como professora e tinha especialização em psicopedagogia infantil. Sabia exatamente o que estava fazendo quando decidiu honrar a memória de Isabel, em vez de tentar que as crianças a esquecessem. "Senhor Santos", disse Helena, "há algo que precisa saber sobre mim." E então contou sua história completa. Sobre sua formação em pedagogia, sobre os anos trabalhando como professora, sobre como teve que abandonar a carreira dos seus sonhos quando seu ex-marido desapareceu deixando dívidas. Contou como criou 3 filhos praticamente sozinha, sobre como sempre usou a educação e o amor como ferramentas principais de criação. Gabriel ficou em choque. "Você é formada em pedagogia e está trabalhando como empregada doméstica?" Helena sorriu tristemente. "Senhor Santos, às vezes a vida nos obriga a tomar decisões que não queremos. Precisava de trabalhos que pagassem imediatamente e em dinheiro. Ser professora numa escola pública paga muito pouco, e eu tinha contas para pagar, filhos para criar, uma casa para não perder." "Mas por que não me contou isso desde o começo?" perguntou Gabriel. Helena respondeu. "Porque aprendi que as pessoas julgam pela aparência e situação atual, não pelo que você foi ou sabe fazer. Se tivesse dito que era pedagoga no primeiro dia, o senhor teria pensado: por que uma pedagoga está trabalhando como empregada doméstica? Deve ter algum problema. É mais fácil deixar que nosso trabalho fale por nós." Gabriel se sentiu envergonhado. Helena tinha razão. Se ela mencionasse ser pedagoga no primeiro dia, ele provavelmente desconfiaria, pensando que havia algo estranho. Faria perguntas incômodas, talvez até investigasse seu passado. Ele julgava as pessoas por sua posição social e situação financeira, não por seu caráter ou competência real. "Helena", disse Gabriel, "quero me desculpar. Te subestimei completamente. Olhei para você e vi apenas uma empregada doméstica quando deveria ter visto uma pessoa, uma profissional, uma mãe experiente.
que sabe como cuidar de crianças melhor que qualquer pessoa que tenha contratado antes. Naquele momento, Lucas e Valentina desceram para tomar café e encontraram o pai conversando com Helena na cozinha. «Helena!» gritou Valentina correndo para abraçá-la. «Vai nos ensinar a fazer brigadeiro hoje!» Lucas também se aproximou animado. «Papai, Helena vai ficar conosco hoje?» Gabriel olhou para Helena. «Se ela aceitar minha proposta, ficará conosco sempre». Helena, emocionada, aceitou. Não só pelo dinheiro, embora precisasse urgentemente de uma renda melhor, mas porque se apaixonara por aquelas crianças machucadas que tanto precisavam de amor e compreensão. E assim começou uma nova fase na vida da família Santos. Helena já não era apenas a empregada doméstica, tornou-se parte da família. Gabriel renegociou o contrato, aumentou significativamente seu salário e deu total autonomia para cuidar das crianças da forma que achasse melhor. Mas o mais importante, Gabriel começou a passar mais tempo em casa. Percebeu que usara o trabalho como fuga da dor e dos desafios da paternidade solo. Com Helena ali para dar apoio e orientação, começou a reaprender como ser pai, como estar presente, como honrar a memória de Isabel sem deixar que a tristeza dominasse suas vidas. Os fins de semana, os 4 começaram a cozinhar juntos. Gabriel, que nunca pisara na cozinha para fazer algo além de esquentar comida pronta, aprendeu a fazer pão, bolos, massas caseiras. Lucas e Valentina ensinavam ao pai as receitas que Helena lhes ensinara. Era uma forma de conectar toda a família numa atividade que Isabel adorava: cozinhar com amor para quem amamos. Helena criou tradições especiais para honrar Isabel. Todos os domingos faziam a sobremesa favorita dela. Enquanto preparavam, conversavam sobre Isabel. Contavam histórias divertidas, lembravam momentos especiais. Valentina já não chorava de tristeza quando falava da mãe. Agora sorria lembrando das coisas boas. Lucas voltou a ter apetite e interesse pelas atividades. Pediu a Gabriel para inscrevê-lo em aulas de culinária para crianças, porque queria aprender mais receitas para fazer com a família. Valentina, que perdera a vontade de brincar, voltou a usar suas bonecas, mas agora brincava de fazer comidinhas para a família, reproduzindo os momentos felizes que vivia na cozinha real. Gabriel dispensou o motorista particular que buscava as crianças na escola e passou a buscá-las sempre que possível. Descobriu que aqueles 20 minutos no carro eram preciosos para conversar sobre o dia, ouvir sobre os amigos, os professores, as pequenas conquistas e desafios cotidianos. Eram momentos simples, mas que criavam uma conexão real entre pai e filhos. A mansão voltou a ter vida. O piano de cauda foi afinado e Gabriel contratou um professor para ensinar Lucas e Valentina a tocar, não para que substituíssem Isabel, mas para que pudessem tocar as músicas que ela gostava como forma de homenageá-la. A mesa de jantar voltou a ser um lugar de conversas e risadas, não de silêncio incômodo. Helena trouxe seus filhos para conhecer a família Santos. Xavier, o engenheiro, tornou-se um mentor informal para Lucas, ensinando sobre construção e matemática. Daniela, a estudante de enfermagem, brincava com Valentina de cuidar das bonecas doentes, despertando na menina interesse por ajudar os outros. Carlos, mais próximo da idade de Lucas, tornou-se quase um irmão mais velho, ensinando jogos, brincadeiras e sendo exemplo de como ser responsável e carinhoso. Gabriel percebeu que aprendera uma lição valiosa sobre preconceito e julgamento. Durante meses contratara pessoas com os melhores currículos, as melhores formações, das melhores agências, e nenhuma delas conseguira se conectar com seus filhos. Helena, que chegara a ele numa situação aparentemente inferior, trabalhando como empregada doméstica apesar de ser pedagoga, foi quem devolveu a vida à sua família. Começou a repensar sua forma de contratar funcionários em suas empresas. Passou a dar mais valor à experiência de vida, ao caráter, à capacidade de se conectar com as pessoas, não apenas aos diplomas e certificados. Criou um programa de bolsas para funcionários que, como Helena, tinham potencial, mas foram obrigados pelas circunstâncias a aceitar trabalhos abaixo de sua qualificação. Meses depois,
Gabriel ofereceu a Helena a oportunidade de voltar à área da educação, pagando uma especialização ainda mais avançada e criando uma posição especial para ela, coordenadora educativa das creches e escolas que suas empresas mantinham para os filhos dos funcionários. Helena aceitou, mas com uma condição: continuaria cuidando de Lucas e Valentina nas horas livres, porque haviam se tornado parte de sua família. A transformação foi completa. Gabriel aprendeu que ser um bom pai não significava comprar coisas caras ou contratar os melhores profissionais. Significava estar presente, escutar de verdade, honrar o passado sem ficar preso nele e criar novos momentos especiais todos os dias. Lucas e Valentina aprenderam que era possível sentir saudade da mãe e, ao mesmo tempo, ser felizes de novo. Que amar alguém que se foi não impede de amar as pessoas que estão presentes. E Helena aprendeu que, às vezes, os caminhos mais difíceis da vida nos levam exatamente onde precisamos estar. Se seu ex-marido não tivesse desaparecido, se não se visse obrigada a trabalhar como empregada doméstica, talvez nunca conhecesse a família Santos. Talvez nunca tivesse a oportunidade de usar sua experiência e formação para transformar a vida de 3 pessoas que tanto precisavam de amor e compreensão. 6 meses depois daquele primeiro bolo de chocolate, a casa dos Santos estava irreconhecível. A mesa de jantar sempre estava posta para 5 pessoas: Gabriel, Lucas, Valentina, Helena, e sempre um lugar extra para quando um dos filhos de Helena aparecia para jantar. As paredes da cozinha estavam decoradas com fotos da família cozinhando juntos, misturadas com fotos antigas de Isabel, numa harmoniosa combinação entre passado e presente. Gabriel aprendera a falar de Isabel naturalmente, sem dor excessiva, mas com uma saudade carinhosa. Lucas e Valentina cresceram emocionalmente, aprendendo que é possível carregar o amor por alguém que se foi sem que isso impeça de construir novas relações e vivências. Helena finalmente conseguiu usar sua formação profissional numa família que a valorizava, não só pelos diplomas, mas principalmente pelo coração. Mas a história ainda não terminara. A verdadeira virada ainda estava por vir. Numa tarde de domingo qualquer, quando Gabriel chegaria mais cedo em casa e presenciaria uma cena que lhe faria compreender completamente como Helena salvara não só seus filhos, mas toda sua família. Era um domingo ensolarado em outubro, quase um ano depois da morte de Isabel. Gabriel saíra cedo para resolver uma emergência numa de suas obras, prometendo voltar para o almoço, mas o problema se resolveu mais rapidamente que o esperado e decidiu dar uma surpresa à família, parando numa padaria artesanal para comprar pães especiais e croissants que Lucas adorava. Eram 2:30 da tarde quando Gabriel estacionou na garagem da mansão. A casa estava silenciosa, mas podia ouvir risadas vindas da cozinha. Risadas genuínas, gostosas, do tipo que não se escutavam naquela casa desde muito antes de Helena chegar. Gabriel sorriu, imaginando que provavelmente estavam preparando alguma receita nova, como se tornara tradição nos fins de semana. Entrou pela porta principal, deixou as sacolas da padaria no hall e caminhou silenciosamente em direção à cozinha, querendo dar uma surpresa. Mas o que viu quando chegou à porta da cozinha o deixou completamente paralisado. Não era apenas uma cena bonita ou divertida. Era algo muito mais profundo, algo que tocou sua alma de uma forma que jamais esperou. Helena estava sentada à mesa da cozinha com Lucas no colo esquerdo e Valentina no colo direito, embora já fossem grandes demais para isso. Os 3 estavam compartilhando um pedaço gigante de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, comendo com a mesma colher e rindo de algo que Valentina acabara de contar. As 2 crianças estavam completamente relaxadas, derretidas no abraço de Helena, como se fosse o lugar mais seguro e feliz do mundo. Valentina estava contando uma história sobre uma menina da escola que perdeu um dente de leite bem na hora da foto da turma, imitando a expressão surpresa da coleguinha com a boca aberta. Lucas ria tanto que quase se engasgou com o bolo, e Helena ria junto, balançando-se ligeiramente na cadeira como se fosse um balanço humano. A mesa estava cheia de farinha, chocolate e outros ingredientes.
mostrando que haviam passado a tarde inteira cozinhando juntos. Mas o que realmente emocionou Gabriel não foi apenas a felicidade das crianças. Foi a expressão no rosto de Helena. Olhava para Lucas e Valentina com um amor tão puro, tão genuíno, tão maternal, que era impossível não reconhecer. Aquela mulher amava seus filhos como se fossem dela. Não era carinho profissional ou cuidado contratado. Era amor verdadeiro, incondicional, do tipo que só uma mãe sente. Gabriel observou por alguns minutos, sem ser percebido. Viu Helena limpando delicadamente um pouquinho de chocolate que ficara no nariz de Valentina. Viu como arrumava o cabelo de Lucas com carinho. Viu como escutava cada palavra que as crianças diziam como se fosse a coisa mais importante do mundo. Viu como Lucas e Valentina se aninhavam nela com confiança total. Uma entrega completa, como as crianças só fazem com as pessoas que amam e em quem confiam completamente. Naquele momento, Gabriel compreendeu algo que o atingiu como um raio. Durante todos esses meses, pensara que estava pagando Helena para cuidar de seus filhos, mas a verdade era muito mais bonita e complexa. Helena adotara Lucas e Valentina em seu coração. Não estava apenas trabalhando ali. Tornara-se uma segunda mãe para eles por pura escolha do coração. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Gabriel. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de uma gratidão tão profunda que doía no peito. Durante quase um ano, se preocupara se estava pagando o suficiente a Helena, se ela estava satisfeita com o trabalho, se continuaria ali. Mas agora entendia. Helena não estava ali só pelo salário. Estava ali porque se apaixonara por Lucas e Valentina, da mesma forma que uma mãe se apaixona pelos próprios filhos. Gabriel pensou em Isabel e, pela primeira vez desde sua morte, sentiu uma paz completa. Isabel não deixara seus filhos desamparados. De alguma forma misteriosa, o universo enviara Helena para cuidar deles com o mesmo amor maternal que Isabel lhes teria dado. Era como se Isabel tivesse escolhido pessoalmente quem cuidaria de seus filhos, enviando alguém com o coração grande o suficiente para amar crianças que não gerara. Naquele momento, Valentina percebeu a presença do pai. "Papai!" gritou ela, pulando do colo de Helena para correr em direção a Gabriel. Chegou cedo. Fizemos bolo de cenoura e brigadeiro e até um pudim. Lucas também correu em direção ao pai, todo sujo de farinha e chocolate, radiante de felicidade. "Papai, Helena contou a história de quando era criança e fazia bolo escondida da mãe dela." Gabriel abraçou seus filhos, mas seus olhos continuavam fixos em Helena, que se levantara e estava limpando as mãos no avental, um pouco constrangida por ter sido surpreendida naquele momento tão íntimo com as crianças. "Desculpe, Sr. Santos", disse ela. "Sei que estão todos sujos, mas queriam cozinhar." "Helena", interrompeu Gabriel, a voz embargada de emoção, "você não precisa se desculpar por nada. Pelo contrário, eu preciso pedir desculpas a você." Helena ficou confusa. "Desculpas? Por quê, Sr. Santos?" Gabriel respirou fundo. "Por ter demorado tanto para reconhecer o que você realmente é para esta família." Gabriel se aproximou de Helena com Lucas e Valentina ainda grudados nele. "Helena, acabei de entender algo muito importante. Durante todos esses meses pensei que estava contratando uma cuidadora para meus filhos, mas você não é uma cuidadora contratada. Você é uma segunda mãe para eles. Os ama como se fossem seus, não é?" Helena se emocionou e não pôde esconder mais. "Senhor Santos, sei que não são meus filhos, mas sim os amo como se fossem. Não consigo evitar. Entraram no meu coração de uma forma que..." Parou sem conseguir continuar, com lágrimas nos olhos. "E eles te amam da mesma forma", disse Gabriel. "Lucas, Valentina, venham aqui." As crianças se aproximaram. "Quero que me respondam algo com toda a sinceridade. O que Helena representa para vocês?" Lucas e Valentina se entreolharam e responderam quase ao mesmo tempo. "É como uma segunda mãe", Valentina explicou. "Papai, sei que mamãe Isabel é nossa mãe verdadeira e está no céu, mas Helena cuida da gente igual mamãe cuidava. Faz comida gostosa, conta histórias, nos abraça quando estamos tristes, brinca conosco. É como se mamãe tivesse mandado ela para cuidar da gente."
Lucas assentiu. Papai, quando fico triste lembrando da mamãe, Helena não fica brava nem tenta me distrair. Senta comigo e a gente fala da mamãe até eu me sentir melhor. É como se ela entendesse que sentir saudade é normal e não é algo ruim. Gabriel olhou para Helena com gratidão infinita. Helena, você salvou meus filhos. Os trouxe de volta à vida quando eu não conseguia fazer isso. Devolveu a alegria, o apetite, a vontade de brincar, a capacidade de serem crianças felizes de novo. Como posso agradecer algo assim? Helena, chorando, respondeu. Senhor Santos, eu é que agradeço. O Senhor me deu a oportunidade de voltar a fazer o que mais amo. Cuidar de crianças, ensinar, estar presente nos momentos importantes. Lucas e Valentina não só receberam amor, também me deram muito amor. Me ajudaram a me sentir útil e realizada de novo. Gabriel percebeu que precisava fazer algo especial para demonstrar sua gratidão. Não apenas um aumento de salário ou melhores benefícios, algo que mostrasse que compreendera o verdadeiro valor do que Helena fizera por sua família. Helena, tenho uma proposta para você. Na verdade, não é uma proposta, é um reconhecimento. Gabriel pediu que todos se sentassem à mesa da cozinha, naquele mesmo lugar onde tantos momentos especiais haviam acontecido nos últimos meses. Helena, você transformou esta casa num lar. Não só cuidou dos meus filhos, se tornou parte desta família e quero formalizar isso. Gabriel tirou um envelope que guardara numa gaveta da cozinha. Helena, aqui estão os documentos de um apartamento de 3 quartos em Vila Madalena, totalmente quitado e em seu nome. É meu presente para você e seus filhos, para que tenham a segurança de uma casa própria. Helena ficou em choque total. Senhor Santos, não posso aceitar isso. É demais. O ICPM e vai aceitar, interrompeu Gabriel. Mas tem mais. Aqui estão os documentos de uma conta poupança com R$500 mil para garantir os estudos dos seus filhos e sua segurança financeira. E aqui está o contrato de uma posição permanente como coordenadora educativa de todas as escolas e creches das minhas empresas, com salário de R$15 mil mensais, todos os benefícios e autonomia total para implementar suas ideias pedagógicas. Helena não conseguia parar de chorar. Senhor Santos, isso é muito mais do que mereço. Gabriel a interrompeu de novo. Helena, isso não é nem 10% do que você merece. Devolveu a vida aos meus filhos, me ensinou a ser um pai melhor, trouxe amor, alegria e propósito de volta a esta casa. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. Lucas e Valentina estavam radiantes. Helena, agora vai morar pertinho da gente, disse Valentina. E vai ter uma casa só sua, completou Lucas. Helena olhou para as crianças e depois para Gabriel. Aceito, mas com uma condição. Quero continuar vindo aqui nos fins de semana para cozinhar com vocês. Isso se tornou uma tradição familiar e família não se abandona. Gabriel sorriu. Na verdade, esperava que dissesse isso, porque tenho mais uma coisa para propor. Respirou fundo. Helena, gostaria que se mudasse para cá? Esta casa é grande demais para nós 3, e você praticamente já mora aqui. Seus filhos poderiam vir também. Seríamos uma família grande, misturada, mas uma família de verdade. Helena se surpreendeu. Senhor Santos, tem certeza? Isso mudaria completamente a dinâmica da casa. Gabriel respondeu. Helena, a dinâmica desta casa já mudou completamente desde que você chegou. Mudou para melhor. Lucas e Valentina têm uma segunda mãe. Eu tenho uma companheira na criação deles. E você teria uma família que te ama de verdade. Seus filhos teriam mais espaço, melhores condições de estudo, e todos nós teríamos uns aos outros. Lucas e Valentina começaram a pular de alegria. Papai, Helena vai morar com a gente, e Javier, Daniela e Carlos também. Valentina estava eufórica. Vai ser como ter irmãos mais velhos? Lucas assentiu. E podemos cozinhar juntos todos os dias. Helena olhou ao redor daquela cozinha, onde tantas lembranças especiais se criaram, onde vira 2 crianças machucadas voltarem à vida, onde ela mesma redescobriu sua vocação e propósito. Gabriel, disse ela, chamando-o pelo nome pela primeira vez. Aceito, mas não como empregada ou agregada. Se vamos ser uma família,
Vamos ser uma família de verdade, com todas as responsabilidades e alegrias que isso significa. Gabriel se emocionou ao ser chamado pelo nome. Exatamente como uma família de verdade, assentiu ele. Na verdade, há uma última coisa que quero te dar. Gabriel pegou outro envelope. Aqui estão as ações de uma das minhas empresas. Você já não é apenas uma funcionária, Helena. É minha sócia na empresa de educação infantil que vamos criar juntos. Suas ideias pedagógicas, sua experiência com crianças, sua capacidade de transformar vidas, tudo isso ajudará centenas de outras crianças. Helena mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em menos de um ano passara de ser uma empregada doméstica, com dificuldades financeiras, a ser sócia de uma empresa educativa, com casa própria, segurança financeira e uma nova família que a amava de verdade. Gabriel, isso parece um sonho. Tenho medo de acordar e descobrir que nada disso é real. Gabriel se levantou e abraçou Helena, com Lucas e Valentina correndo para se juntar ao abraço. É real, Helena. Você transformou nossa realidade e agora nós vamos transformar a sua. Merece toda a felicidade do mundo, porque nos trouxe felicidade a todos nós. Naquela tarde, ligaram para os filhos de Helena para contar as novidades. Javier, Daniela e Carlos se emocionaram e ficaram felizes pela mãe, mas, sobretudo, admiraram Gabriel por ter reconhecido seu verdadeiro valor. Mãe, disse Javier pelo telefone, finalmente alguém te viu como nós sempre te vimos, uma mulher incrível que merece o melhor da vida. Daniela, sempre carinhosa, disse, mãe, você sempre cuidou de todo mundo. Agora é hora de alguém cuidar de você também. Carlos, o mais novo, estava entusiasmado. Mãe, isso significa que vou ter irmãos menores. Sempre quis ser irmão mais velho. Gabriel organizou uma reunião familiar para o dia seguinte, onde todos se conheceriam melhor e conversariam sobre como seria a nova dinâmica da casa. Javier, que estava terminando a faculdade de engenharia, poderia usar uma das suítes para estudar e fazer projetos. Daniela teria espaço para estudar enfermagem com tranquilidade. Carlos teria a oportunidade de estudar numa escola particular melhor, perto da escola de Lucas. Mas a transformação mais bonita não era material, era emocional. Lucas e Valentina ganharam não só uma segunda mãe, mas uma família estendida com irmãos mais velhos que os adoravam. Gabriel ganhou uma companheira na criação de seus filhos e uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importa na vida. Os filhos de Helena ganharam melhores condições de vida e a oportunidade de ver a mãe finalmente reconhecida e valorizada como merecia. E Helena ganhou algo que perdera quando seu ex-marido a abandonou. A sensação de que família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue, mas quem compartilha o mesmo amor. Havia criado uma nova família baseada no carinho, respeito mútuo e gratidão sincera. 3 anos depois, a Casa dos Santos estava completamente transformada. A sala de jantar agora tinha uma mesa para 8 pessoas, sempre cheia durante as refeições. A cozinha fora ampliada para acomodar todos os cozinheiros da família, porque agora todos cozinhavam juntos, desde Carlos, que aprendia receitas básicas, até Javier, que descobriu talento para massas artesanais. Gabriel criou um ritual especial. Todas as quintas-feiras à noite era a noite da gratidão, onde cada membro da família compartilhava algo pelo qual estava grato naquela semana. Essas conversas fortaleceram ainda mais os laços entre todos e ensinaram as crianças a valorizar as pequenas alegrias do dia a dia. A empresa educativa de Gabriel e Helena começou a funcionar 6 meses depois. Criaram uma rede de creches e escolas infantis baseadas na filosofia de que educação se faz com amor, não apenas com métodos. Helena implementou programas onde as famílias participavam ativamente na educação das crianças, cozinhando juntas, contando histórias, criando memórias especiais. O sucesso foi imenso. Em menos de um ano, tinham 5 unidades funcionando em São Paulo, com lista de espera de pais querendo matricular os filhos. O diferencial era claro. Ali, as crianças não eram apenas educadas, eram amadas. Helena treinou pessoalmente cada educadora,
ensinando que técnicas pedagógicas são importantes, mas o coração é fundamental. Lucas e Valentina cresceram emocionalmente de forma impressionante. Lucas, que aos 8 anos perdera a vontade de viver, aos 11 era uma criança confiante, alegre, que ajudava a cuidar dos irmãos e já falava em ser chefe ou professor quando crescesse. Valentina, que aos 5 anos perdera o apetite e a alegria, aos 8 era uma menina radiante, cheia de sonhos, que contava a todos que tinha 2 mães, uma no céu e uma na terra. Gabriel aprendeu que ser rico de verdade não significa ter milhões no banco, mas ter pessoas que te amam de verdade ao redor. Reduziu sua carga de trabalho pela metade, delegou mais responsabilidades e passou a priorizar os momentos em família. Descobriu que os melhores negócios da vida são as relações sinceras que construímos. Helena realizou o sonho de toda mãe: ver os filhos terem melhores oportunidades sem perder os valores que ela lhes ensinara. Javier se formou em engenharia e foi contratado por uma das empresas de Gabriel. Não por favoritismo, mas por competência. Daniela tornou-se enfermeira e trabalha num dos melhores hospitais da cidade. Carlos, agora estudando numa excelente escola particular, sonha em ser médico e já faz trabalho voluntário em hospitais. A história da família Santos Oliveira, como passaram a se chamar, espalhou-se pela comunidade educativa e empresarial. Gabriel foi convidado a dar palestras sobre liderança e relações humanas. Helena tornou-se referência em educação infantil humanizada. Mas o mais importante, tornaram-se exemplo de que famílias podem ser criadas pelo amor, não apenas pela genética. 2 anos depois daquele domingo emocionante, quando Gabriel chegou mais cedo em casa, organizaram uma festa especial. Era o aniversário da família, celebrando a data em que Helena fizera o primeiro bolo com Lucas e Valentina. A festa aconteceu na mansão, mas foram convidadas todas as famílias das escolas que haviam criado. Funcionários das empresas, amigos que se tornaram família ao longo do tempo. Gabriel fez um discurso emocionante nessa festa. Há 3 anos pensava que havia perdido tudo quando Isabel morreu. Acreditava que meus filhos nunca mais seriam felizes, que eu nunca mais saberia como ser um bom pai. Mas o universo enviou um anjo disfarçado de empregada doméstica para nos ensinar que família se constrói todos os dias com amor, paciência e presença verdadeira. Helena também falou. Quando comecei a trabalhar na casa de Gabriel, pensava que estava apenas fazendo limpeza para ganhar dinheiro. Não imaginava que estava entrando numa jornada que mudaria completamente minha vida e a vida dos meus filhos. Aprendi que não existem empregos pequenos quando você coloca amor no que faz. Aprendi que valorizar as pessoas pelo que são, não pelo que têm, pode transformar vidas completamente. Lucas, agora com 11 anos, também quis falar. Quando minha mãe Isabel morreu, pensei que nunca mais seria feliz. Mas Helena me ensinou que podemos sentir saudade e ser felizes ao mesmo tempo. Que amar alguém que morreu não significa que não podemos amar alguém que está vivo. Agora tenho 2 mães, uma que me ensinou a amar e outra que me ensinou que o amor nunca acaba. Valentina, aos 8 anos, surpreendeu a todos com sua maturidade. Helena me ensinou que família não é só quem nasce junto. Família é quem fica junto, quem cuida um do outro, quem faz comida gostosa e conta histórias bonitas. Sou muito sortuda porque tenho uma família gigante, cheia de amor. Naquela festa, rodeado por mais de 200 pessoas que de alguma forma foram tocadas pela história da família Santos Oliveira, Gabriel olhou ao redor e sentiu uma gratidão profunda. Isabel estaria orgulhosa de ver como Lucas e Valentina cresceram fortes e felizes. Estaria feliz de saber que encontraram uma segunda mãe que os amava tanto quanto ela os amara. Helena olhou para seus 5 filhos, 3 biológicos e 2 do coração, correndo e brincando juntos no jardim, e sentiu que sua vida estava completa. Todas as dificuldades que enfrentara, todas as vezes que teve que trabalhar em 3 empregos, todas as noites que chorou preocupada com o futuro dos filhos, tudo valera a pena para chegar àquele momento. Gabriel aprendeu a lição mais importante de sua vida,
Que o verdadeiro sucesso não se mede pela quantidade de dinheiro que acumulas, mas pela quantidade de amor que és capaz de dar e receber. Que reconhecer o valor das pessoas e tratá-las com dignidade e respeito não é apenas moralmente correto, é a chave para uma vida realmente rica e significativa. A história da família Santos Oliveira prova que milagres acontecem todos os dias disfarçados, de pessoas simples que entram em nossas vidas quando mais precisamos. Prova que preconceitos nos impedem de ver tesouros que estão bem na nossa frente. Prova que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, econômicas ou de classe. Hoje, 5 anos depois, Gabriel, Helena, Lucas, Valentina, Javier, Daniela e Carlos são uma família feliz e unida. A rede de escolas que criaram já tem 15 unidades e está se expandindo. Milhares de crianças estão recebendo educação baseada no amor e respeito. Centenas de famílias estão aprendendo que educar com carinho é mais eficiente que educar com regras rígidas. Lucas, agora adolescente, quer estudar gastronomia e sonha em criar um programa que ensine crianças de baixa renda a cozinhar. Valentina quer ser professora como Helena e já ajuda nas escolas da família durante as férias. Javier é um engenheiro respeitado, que nunca esquece de onde veio. Daniela é uma enfermeira dedicada que trata cada paciente como se fosse de sua família. Carlos está se preparando para entrar na universidade para estudar medicina e já faz trabalho voluntário em hospitais. Gabriel tornou-se um empresário diferente, conhecido por valorizar seus funcionários como pessoas, não apenas como números. Helena é uma das educadoras mais respeitadas do país, convidada para congressos internacionais para falar sobre educação humanizada. Mas o mais importante, são felizes. A mensagem que esta família espalha por onde passa é simples, mas poderosa. Nunca subestimem o poder transformador do amor verdadeiro. Nunca julguem uma pessoa pela situação momentânea em que se encontra, porque podem estar perdendo a oportunidade de conhecer alguém extraordinário. Sempre acreditem que, por pior que as coisas pareçam, o amor pode curar, transformar e criar milagres. E quando estiverem passando por dificuldades, lembrem-se, às vezes o anjo que estão esperando pode chegar disfarçado da pessoa mais simples, no momento que menos esperam, para transformar suas vidas de uma forma que jamais imaginaram possível. A história de Gabriel, Helena, Lucas e Valentina nos ensina que família se escolhe todos os dias, que o amor verdadeiro não tem preço e que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados. Só podem ser dados e recebidos com o coração aberto. 5 anos depois daquele primeiro bolo de chocolate, Helena escreveu uma carta que foi encontrada por Gabriel numa gaveta da cozinha. Querido Gabriel, quando cheguei à sua casa naquela segunda-feira de manhã, carregando minha bolsa desgastada e vestindo meu uniforme simples, não imaginava que estava entrando numa jornada que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de 5 pessoas que se tornariam minha família. Você me contratou para limpar sua casa, mas o que não sabia é que ela já estava limpa. O que precisava ser limpo eram os corações partidos que viviam nela. O que precisava de cuidado não eram os móveis ou o chão, mas 2 crianças pequenas que haviam esquecido como sorrir. Você me deu um emprego quando eu precisava de dinheiro, mas me deu muito mais que isso. Me deu a oportunidade de usar meus conhecimentos pedagógicos numa família que precisava deles. Me deu a chance de ser mãe de novo, de 2 filhos que não gerei, mas que amo, como se os tivesse carregado no meu ventre. Lucas e Valentina me ensinaram que o amor não se divide, se multiplica. Que cuidar de uma família não é trabalho, é privilégio. Que às vezes Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Você me ensinou que não importa quanto dinheiro se tenha, o que importa é quanto amor se é capaz de dar. Me ensinou que reconhecer o valor das pessoas é a maior riqueza que alguém pode ter. Meus filhos Javier, Daniela e Carlos ganharam não apenas melhores condições de vida, mas um exemplo de que a vida pode mudar quando nos abraçamos com generosidade e gratidão. Esta casa deixou de ser apenas um lugar onde moro e trabalho. Tornou-se meu lar. Você e as crianças deixaram de ser meus patrões
para se tornarem minha família. Sei que Isabel está feliz vendo seus filhos crescerem cercados de amor. Sei que ela sorri toda vez que Lucas conta uma piada durante o jantar ou quando Valentina canta no chuveiro. Sei que ela fica orgulhosa toda vez que você abraça suas crianças antes de dormir. Não tento substituir Isabel. Isso seria impossível e não seria justo. Mas procuro honrar sua memória todos os dias, cuidando de seus filhos como sei que ela faria, amando-os com a mesma intensidade que uma mãe ama. Obrigada por me ver quando eu era invisível. Obrigada por me valorizar quando eu duvidava do meu próprio valor. Obrigada por me dar uma família quando eu mais precisava de uma. Obrigada por me ensinar que milagres existem e que às vezes vêm disfarçados de oportunidades que parecem simples, mas que mudam tudo. Com todo amor e gratidão eterna, Helena PS. O bolo de chocolate está no forno. As crianças estão ansiosas para você chegar em casa para jantar juntos, como fazemos toda noite há 5 anos. Como faremos pelo resto de nossas vidas, porque agora somos uma família de verdade. Quando Gabriel terminou de ler a carta, ouviu as risadas familiares vindas da cozinha. Lucas estava ensinando Carlos a fazer massa de pizza. Valentina estava ajudando Daniela a preparar a salada. Helena estava supervisionando tudo, com aquele sorriso que iluminava a casa. Gabriel dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no coração. Caminhou em direção à cozinha, onde sua família o esperava para mais uma noite de amor, risadas e gratidão. A casa dos Santos Oliveira continuava sendo o lugar onde milagres aconteciam todos os dias. Milagres simples como um abraço sincero, uma refeição feita com amor, uma conversa honesta antes de dormir. Milagres que provam que as melhores coisas da vida não podem ser compradas, só podem ser cultivadas com paciência, carinho e muito, muito amor. Fim. Algumas histórias terminam. Outras apenas se transformam em vida real, crescendo nos corações de quem as vive e tocando todas as pessoas que têm a sorte de testemunhá-las. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno.